Bom dia, Elizabeth, bom dia, meu povo, um excepcional sábado para nós. Vamos começar aqui, vou transbordar hoje logo cedo, porque a terra me espera. Vamos fazer o nosso boot, um boot que tá ótimo para essa manhã, tá? Dia memorável, sim, hoje é um dia memorável. Eu tô com o telefone aqui, um na frente do outro, eu tenho que me levantar para ver o que você escreveu. Vai ser sim um dia memorável, Elisanete. Então vamos fazer o boot de hoje, que tá tremendo, sabe? E vai falar com a gente para começar já, que já tá chegando um próximo mês, gente. Tão rápido, né? Respira fundo, né? Vamos nos conectar com o Pai, respirando fundo, que é aquele que nos deu esse suspiro, que nos dá vida. Eu olho aqui para o céu em frente a mim, pela essa janela. Ah, Senhor, obrigado por mais um dia. Mais um dia. A gente só agradece. A Ti rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, que não tem fim. Como é bom e agradável entender a simplicidade da criação, da palavra, do seu coração, a simplicidade em tudo. Deus nos fez simples, Ele fez a gente muito simples, até a gente repetir, virar um hábito. Nos faz corajosos, faz realizadores com a simplicidade daquilo que Ele nos chamou. Que possamos continuar vivendo o reino, transbordando, ativando o reino nas pessoas. Ativando o reino nas pessoas. Não deixe que o dinheiro, nem as pessoas, os ambientes tragam complexidade, fazendo ficar difícil, sofisticação entre nós. Não, mas que o nosso coração seja correto, pesado na sua balança, na balança de Deus todos os dias. As pessoas sempre vão se impressionar como simples é e nós estaremos, todos nós, altos na sociedade, mantendo o coração simples, porque é assim que o Senhor faria se Ele estivesse presente fisicamente aqui hoje. Com simplicidade, o Senhor criou os céus, Ele prometeu o reino para nós. Com simplicidade, nós vamos exercer o reino, tirar de nós, arrancar a possibilidade de sermos de pessoas nojentas, que tenhamos um coração correto, simples, de ajuste, e que o nosso falar seja simples também, e que o nosso viver também seja simples, que tudo muito simples, é que nós possamos acelerar o resultado para o próximo ano. Muito obrigada. Eu agradeço pela sua simplicidade, porque o Senhor Deus me convidou para me sentar na mesa, me sentar no trono aqui. Aqui estou. Obrigada pela simplicidade do seu coração. Isso me encanta. Aí você pode falar assim: hoje eu me posiciono em simplicidade, e aquilo que tomou por simplicidade, coração de Deus, eu tiro isso agora e volto a ser simples, porque quem criou a terra e os céus também Ele é simples. Agora abra um sorriso e diga bom dia, e já é. Muito bom, né? Muito bom começar o dia ouvindo palavras assim, conectando. Hoje se posiciona com simplicidade. Isso mesmo, Elisanete. E eu vou ler rapidinho uma parábola que está indo de acordo com o que eu fiz ontem, fiz anteontem, que é plantar. Plantar. Você deve ter visto nos meus stories, se você viu, eu plantando. Eu gosto de fazer isso de vez por outra, quando dá, né? E me deixa assim super feliz eu ver depois os resultados. E na palavra do Pai, ele também fala, né? Ele explica aqui que a gente tem que semear, que é a parábola do trigo e do joio.
Mas não se preocupe com o que vai vir, porque vem. Você viu que eu tive que arrancar a raiz, arrancar, remover a terra. Aí na parábola do trigo ele fala, propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus, para quem muita gente já sabe, mas para quem não sabe, Jesus falava muito por parábolas. Parábolas é uma forma para explicar aquilo que ele quer que você entenda de como que é a vida do ser aqui na Terra, do que acontece aqui. Às vezes ele fala de trás para frente e a gente tem que procurar entender. Mas a do trigo ela tá simples, ela não está complicada. Mas eu vou ler e aí vocês podem depois pensar sobre isso, né? Quem for ver depois o gravado será bem-vindo também. Ai, Elisanete, é lindo sim. Depois eu vou te mostrar quando elas ficarem lá, as minhas plantinhas, as flores, elas voltam. Eu dei comida nova para elas, tudo. Eu cuido da semente que eu coloco na terra. Nossa, é assim gratificante demais ver todo o resultado, né? E a própria natureza ela faz isso por si. Ela espalha a semente, por isso que entra às vezes alguma planta num lugar que você não queria, porque espalha a semente. E assim acontece também com a semente que você não quer. É o que eu vou falar aqui. Agora, propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante o homem. Eu estou lendo em Mateus. Gente, eu estou lendo em Mateus, desculpa. Mateus 13, no versículo 24. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Vazou, foi fora, caiu fora. E quem é esse inimigo? E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. O trigo a gente já sabe, é o que vai dar o pão, né? Vai fazer a farinha. Com o trigo se faz um monte de coisa para alimentar o povo naquela época e ainda nos dias de hoje. Só que naquela época o trigo era tudo de bom. Hoje está muito modificado aí, mas tudo bem. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo uma boa semente? Porque quem então jogou joio? E lhes disse um inimigo. Aí o Senhor disse para eles, um inimigo é quem fez isso. Com certeza. E os servos lhe disseram, queres, pois, que nós vamos lá arrancá-lo? Porém, ele disse, não. Para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai todinho, coloca atado assim, né, amarradinho, em molhos para queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. O que quer dizer essa parábola, né? No meio da gente sempre vai ter a semente boa e a semente ruim. Então, claro que nós temos que escolher os nossos ambientes para a gente estar, para a gente fazer parte do nosso meio, fazer parte da nossa vida, ter um ambiente bom. Mas isso não significa que nós vamos estar separados, longe das sementes ruins, das pessoas que não têm essa semente boa dentro de si. E nem por isso não vamos naquele lugar, não vamos trabalhar com determinada pessoa, né? Não vamos, por exemplo, no caso de uma empresa, quem trabalha para alguém, quando a gente trabalha empreendedor de si mesmo, né? Faz as suas próprias coisas, você escolhe quem vai estar do seu lado. Mas quando você tem que trabalhar para alguém, está naquele lugar, você vai encontrar pessoas de todos os tipos. Aí é esse o joio. Você é o trigo, você é a pessoa boa. Aí você fala, eu não posso trabalhar lá porque aquela pessoa não é da mesma fé que eu. Aí você perde o trabalho? Não, né? Então, dá pra entender esse ponto. Por quê? Porque na hora certa, mas você tem que se manter, né? Você tem que ser, se você é uma pessoa que crê na palavra, sabe as coisas certinho, você vai se manter firme e forte. E orar para Deus para te tirar dali e arrumar um lugar melhor. E além de orar, depois que orou, você vai procurar uma coisa melhor. É uma boa indica aqui? Não, é assim que funciona. Durante minha caminhada também, eu trabalhei em lugares que não tinha pessoas
que tinha uma semente boa plantada, mas eu não deixei de trabalhar lá até eu falar com Deus, Deus preparar outro lugar para que ali eu fosse. Então, porque o joio vem no meio do trigo e quem coloca é o inimigo. Quem é o inimigo? É o inimigo de Deus, né? Aí eu vou te dar a explicação que está lá no versículo 36 do mesmo capítulo de Mateus. Veja bem, a explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Ele foi para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, né? Aí os discípulos vinham fazer as perguntas, dizendo assim: explica para nós as parábolas do joio e do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Sou eu que sou filho, eu sou filha, eu sou filha, eu sou filha amada. Você é amada, você é filha, né? Você é filha. Então, se ponha no lugar de filho. Seja filho amado, filha amada. Os que semeiam o campo, né? O filho, porque ele respondendo isso, o que semeia boa semente é filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Simples assim. São os filhos do maligno. Está escrito na Bíblia. O inimigo que semeou é o diabo, né? É o diabo. Está escrito aqui também. Não é eu que quero inventar para poder te deixar assustada. Não, não tenha medo. É assim que funciona. O inimigo que semeou é o diabo e a ceifa é o fim do mundo. E o ceifeiro, quem são? Os anjos do Senhor. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Jesus fala: mandará o Filho do Homem, ele está falando do Pai dele, que é Deus, mandará o Filho do Homem, que é ele, que é Jesus, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo. Tudo o que causa escândalo. E os que cometem iniquidades. Iniquidades são aqueles que sabem do que é certo e estão fazendo errado, né? O ímpio, ele não tem parte com o pai, mas o iníquo conhece, sabe e está fazendo errado. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai, que é o Senhor Deus, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Que ouça. Essa é a parábola do joio e a explicação dela. Procura ser a semente boa, ter essa semente boa dentro de você. Uau, né? É uau mesmo. Procura, porque a semente ruim no mundo tá cheio, mas temos a semente de semente boa, que são os filhos. Então, procura se chegar perto dos filhos, sabe? Ser contaminado por essa semente dos filhos. Porque quando você está num ambiente que tem pessoas que são filhos, ela vai te transparecer, ela vai te emanar para você assim a luz, a verdade, o brilho, vida. Por que você às vezes anda pelos lugares, vai em alguns lugares, você tá na rua, num ponto de ônibus ou num mercado. Hoje não tem muito fila em banco, eu não sei aí no Brasil, acho que também tá diminuindo isso. Aqui não existe isso de ir no banco ficar fazendo fila, não tem. Quando você tá no supermercado, vai no shopping, às vezes passa pessoas perto da gente que você vê com um semblante tão caído. Assim, eu sinto pesado, a pessoa tá com um peso. Aquela pessoa precisa ter gente próxima dela que tem a semente de Cristo, que vai irradiar a luz dentro da vida dela. Então, sejamos todos, como eu fiz esse boot, que está muito lindo, né? No dia de hoje também, muito bom foi esse alimento para nós no nosso grupo hoje. E eu falo, quando é super top assim, todos são maravilhosos, mas tem vezes que eu não quero falar,
faço eu mesmo aqui, mas o de hoje foi demais, eu gostei, porque realmente Deus é simples, é tudo muito simples. Simples como aquela semente, como aquela terra que já tenho, que está lá, estava parada, estava, mesmo com o inverno, ela estava cheia de gelo, ela estava morta, com um monte de raízes mortas. É assim somos nós, as raízes que estão mortas, que não vai dar nada, arranca. As folhas secas, como eu arranquei as folhinhas ontem de uma árvore que eu tenho, que ela fica linda depois, arranco também, para ajudar a natureza, porque quando venta demais, o próprio vento faz isso com as plantas, com as árvores, ele sacode tudo, né? Na época do outono, quando as folhas começam a cair, é para isso. Aqui no inverno, no outono, é onde tem a limpeza. Aí volta tudo no verão, na primavera, verão. A natureza ela é simples, Deus é simples, as coisas com Deus também é simples. Não é fácil, mas é simples. Não é fácil por quê? Porque no mundo está o maligno. E ele não quer que nós acessamos, tenhamos acesso a tudo isso. Porque ele sabe que os dias dele estão contados. Aí ele vem até no meio de uma igreja. Você pode estar dentro de uma igreja. Muitos que vão para a igreja aí, vão numa igreja. Dentro da igreja tá cheio de gente que não tem nada com Deus, mas está lá porque o maligno ele trabalha desse jeito. Até no meio da igreja ele vai. Aí cabe você o quê? Discernimento, ter o Espírito dentro de você para você poder discernir o bom, o bem das trevas. Porque ele será lançado na fornalha de fogo, e ali vai haver pranto e ranger de dentes. Então, os justos, todos que são justos, né, resplandecerão, terá um resplendor assim, como o sol no reino do Pai. Esse é o transbordo de hoje. Eu vou deixar vocês com um excepcional sábado. E não vem falar que de sábado não pode trabalhar, não pode fazer nada, porque Jesus é o Senhor do sábado também. Eu poderia ler essa parábola, mas eu fico com outro dia. Eu leio para vocês, num dia de sábado ou num dia de semana, não importa. Um bom dia. Obrigada, Elisanete, pela presença. E quem for ver depois o gravado, sejam exponencialmente resplandecentes a partir do dia de hoje. Pega essa semente e põe no coração, deixa ela florir. Não se misture com joio. Se misturar, tenha discernimento para separar e não cair nas armadilhas, para que você não seja ceifado e queimado, ok? Vamos ter a luz de Deus para dar para as pessoas. Tchau!